falo que uma equipe de operários trabalhando 8 horas por dia realizou determinada obra em 20 dias. Se o número de horas de serviço for reduzido para 5 horas por dia, em que prazo essa equipe fará o mesmo trabalho? Qual é o primeiro passo aqui que a gente faz? A gente organiza a tabela. Bom, qual é o segundo passo? O segundo passo é organizar as grandezas. Como é que se pode ver? A gente tem a primeira grandeza que é horas, que é tempo. E a segunda que são dias, que é a mesma coisa aqui, quantidade de dias. Agora a gente vai identificar os números. 8 horas por dia, que é nosso primeiro número aqui que a gente encontrou. Que determinada obra, ou uma equipe de operários trabalhando 8 horas por dia realizou determinada obra em 20 dias. Então a gente coloca aqui, ó. Se eu analisar aqui, ó, 8 horas. Em 8 horas, a equipe de operários determinou ou construir essa obra em 20 dias. Então, se o número de horas for reduzido para 5 horas, em que prazo essa equipe fará o mesmo trabalho? Ou seja, se uma equipe, se ela trabalhou 8 horas por dia e terminou uma determinada obra em 20 dias, se ela reduzir a quantidade de horas, o que é que vai acontecer aqui? A quantidade de dias, ou seja, se ela reduzir a quantidade de horas aqui, o que é que acontece aqui? A quantidade de dias ela vai aumentar, não é? Então, como vocês podem ver aqui, essas grandezas, quando ocorre essa inversão aqui, ó, de 8 para 5, ela diminuiu. De 20 para x, ela vai aumentar. Então, quando ocorre o inverso de um lado para o outro, essas grandezas são chamadas de inversamente proporcionais. Porque de 8 horas para 5 diminuiu, e de 20 dias, e o valor de x, como vai ser maior que 20, ele vai aumentar. Então, essas grandezas são inversamente proporcionais, vão ocorrer o inverso. Então, como é que a gente faz? Como eu ensinei, o 8 vezes 20, a gente vai multiplicar em linha, que é o 8 vezes 20 vai ser igual ao 5 vezes x, como eu coloquei ali. Não importa ali essa ordem aqui que eu coloquei aqui, porque igualdade representa que o que está de um lado é a mesma coisa do que está em outro. Aqui, ó, como vocês podem ver, eu tenho 5 vezes x é igual a 8 vezes 20. 5 vezes x é quanto? Vai dar 5x. E 8 vezes 20 vai dar 160. Qual é o terceiro passo agora? Aqui eu separei a letra do número, e como aqui está multiplicando, eu passei para o outro lado dividindo. 160 dividido por 5 é igual a x. Agora a gente vai achar a quantidade de dias. Ou seja, o meu x ele vai valer 32 dias. Ou seja, que essa grandeza aqui, ó, do 8 horas para 5, ela diminuiu. E do 20 para o 32 ela aumentou. Então ocorreu o inverso. Se vocês forem analisar aqui, ó, quando as grandezas são diretamente proporcionais, uma grandeza aqui, quando ele aumenta para a outra, na outra também vai acontecer o quê? Vai acontecer o mesmo aumento. Porém, essa multiplicação aqui, ela nunca ela vai ser sempre por 2 ou por 4. Ela pode ser pelo número com vírgula, que é o mesmo caso que está acontecendo aqui. O 20 ele pode multiplicar pelo número com vírgula, que vai dar o 32. E o 8 a gente vai dividir pelo número por vírgula, que vai dar o 5. Então aqui, como a gente já achou a resposta do terceiro exemplo, vamos pular para o quarto exemplo agora. Aqui, ó, eu queria mostrar para vocês aqui, ó, que se esse 8 aqui a gente pegar e dividir por 1,6, ele vai dar o valor de 5. Se esse 20 a gente multiplicar por 1,6, a gente vai achar o valor que é o 32. Então aqui, como vocês podem ver, ocorreu o inverso. Como aqui dividiu, o meu valor aqui da direita, essas duas grandezas de cá, ela multiplicou. Agora vamos para o quarto exemplo. O quarto exemplo aqui é bem simples.
É quase igual àquele que a gente utilizou nos exemplos de grandezas. Bom, no quarto exemplo quer dizer o quê? Numa bicicleta a 20 km por hora de velocidade média, Pedro fez um trajeto de 1 hora e meia. Em quanto tempo Pedro faria esse trajeto se tivesse uma motocicleta a exatamente 60 km por hora de velocidade média? Qual é o primeiro passo? A gente vai fazer a tabela. Primeiramente, aqui depois da tabela, a gente vai identificar as grandezas. São quilômetros por hora. Eu vou colocar velocidade e hora, que vai ser o tempo. Bom, a primeira grandeza aqui que a gente tem aqui é o que? São os 20 km por hora. Ou o número respectivo à grandeza. São o 20 km por hora. Então a gente vai pegar apenas o número e vai colocar seu devido lugar. Ou seja, o 20 vai para km por hora. Se a 20 km por hora, Pedro fez um trajeto de 1 hora e meia. Então 1 hora e meia a gente vai colocar no seu devido lugar. Sim, se Pedro tivesse uma motocicleta a exatamente 60 km por hora de velocidade média. Se ele tivesse a 60 km de velocidade média, qual seria o seu trajeto? E aí agora que a gente vai identificar. Primeiramente aqui, antes de fazer a equação, a gente vai identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Bom, como eu já falei, se a gente sabe quando um número aqui ele aumenta, o outro tem que acontecer o quê? O outro tem que reduzir. Ou seja, se um reduzir, o outro tem que aumentar. Ou seja, vai ocorrer o inverso. Né? Diretamente proporcionais, não. Se uma cresceu aqui na mesma proporção, a outra vai crescer também. Se uma diminuiu na mesma proporção, a outra vai diminuir também. Bom, agora primeiro aqui, ó, se vocês forem analisar aqui, ó, de 20 para 60, o que é que aconteceu? Aumentou, né? Agora se a gente for analisar aqui de 1 hora e meia, se 20 km de velocidade, Pedro fez um trajeto de 1 hora e meia, se ele for a 60 km, ou seja, se ele triplicou a velocidade dele, essas horas aqui, o que é que vai acontecer? Elas vão reduzir. Então, como uma grandeza aqui para outra ela aumentou e essa grandeza aqui para o x ela vai diminuir, significa que essas grandezas são inversamente proporcionais. Depois de descobrir se essas grandezas são inversamente proporcionais, a gente vai armar a equação. Mas, primeiramente, antes de armar a equação, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai utilizar as unidades de medida em tempo, que é para a gente simplificar aqui esse 1 hora e meia. Então, para simplificar esse 1 hora e meia aqui, o que é que a gente faz? A gente vai fazer a transformação, ou seja, a gente vai fazer a conversão de hora para minutos. Se a gente tem uma hora, ela corresponde a 60 minutos. E 30 horas vão responder o quê? A meia hora. Então 60 mais 30 vai dar o quê? 90 minutos. Então essa minha 1 hora e meia aqui, ela corresponde a 90 minutos. Qual é o segundo passo? Depois que eu identifiquei esses 90 minutos, que eu fiz a conversão de horas para minutos, agora eu vou identificar não. Agora eu vou armar a minha equação. E quando as grandezas são inversamente proporcionais, a gente arma a equação em forma de linha. O que é que a gente faz aqui? Ó? A gente vai pegar o 20 e multiplicar pelo valor aqui, pelo 90 minutos, que é a mesma coisa que 1 hora e meia. E a gente vai pegar o 60 e multiplicar pelo x, ou seja, o 20 vezes 90 vai ser igual a 60 vezes x, como eu coloquei ali do lado. Com o segundo passo agora, resolver a multiplicação. 60 vezes x vai ser 60x e 90 vezes 20, que vai ser 1800. Após obter esses valores aí, agora a gente vai fazer o que? A gente vai deixar o número isolado em um lado da igualdade e o 60, como ele está multiplicando, ele vai passar aqui dividindo. Pronto. A partir do momento onde eu fiz essa inversão aqui dos sinais, e eu separei o meu valor de x aqui, ou seja, esse valor que eu achar aqui nessa divisão vai ser o valor do tempo que Pedro faria esse trajeto se estivesse uma motocicleta exatamente 60 km por hora.
Então, qual é você esse trajeto de Pedro se ele estivesse em uma motocicleta a 60 km por hora? Ia ser de 30 minutos. Ou seja, o meu X aqui agora ele vai ser 30. Se numa bicicleta de velocidade média Pedro fez um trajeto de 20 km por hora, que foi 1 hora e meia, então se ele tivesse uma motocicleta a 60 km por hora, ele ia fazer um trajeto de meia hora, que corresponde a 30 minutos. E é isso, pessoal. O vídeo foi isso. Espero que tenham gostado. E muito obrigado.